Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu, que vida leva tu. A vida é muito curta para ser pequena. Então tá bom. Tudo bem com a mãe? Tudo certinho. Então tá bom. Vamos começar. A gente conversou ontem, falou um pouquinho sobre a família da mãe, o vô, a avó, a infância deles, como que eles viviam, os parentes, os Guidolin, Secom. E hoje quero ouvir da mãe algumas histórias da infância da mãe. É que a mãe falou que era bem espoleta, bagunceira. Tá, então vou começar a falar um pouquinho da minha infância, porque a minha infância, olha, posso até dizer que poucas crianças tiveram uma infância como a minha, porque foi aquela infância de aventura, né? Onde podia tudo. Infância de dar inveja. A inveja, não era aquela infância assim, parada, ou na frente de uma televisão, ou com o celular na mão, né? Era em atividade todo dia. Só se chovesse, daí era televisão com pipoca, né? Mas estando um sol bonito, era sempre no meio da mata. E quando eu era pequenininha, tem muita coisa assim, interessante. Vou começar lá dos primórdios, lá da época que eu tinha 1 aninho e pouco, porque eu tenho a memória dessa época ainda. Quando eu tinha 1 aninho e meio, o meu irmão, que era o Argemiro, né, a gente chamava de Miro, Mirinho, né, que tem o mesmo nome do meu pai. Então, só para situar, a primeira tia Rosinha, depois tio Mirinho, tio Olívio, e a mãe a Nenê. A Nenê, isso. E o tio Mirinho mais velhos, e ele era muito industrioso, ele era assim, o professor Pardal, que a gente falava na época, né? Ele era o inventor da casa. Chamavam ele mesmo de professor Pardal? Dizia assim, professor Pardal. Mas já existia esse personagem? Lá em 1800 alguma coisa, né? Isso, 1820 estava ali o professor Pardal já. Então tá. Ele era muito criativo, sabe? Eu tinha 1 ano e meio, ele devia ter uns 6 anos, por aí, 7 anos, e ele fez um brinquedinho para mim, o meu primeiro brinquedo. Ele pegou uma lata de leite ninho, né? Pegou a lata e passou um fio, ou melhor, não era bem um fio, era um araminho por dentro da lata, amarrou e pôs um fio para que eu puxasse aquela lata. Daí ela formou uma engrenagem que ela rolava, e dentro da lata tinha bastante areia, para deixar ela pesada. Ele encheu de areia, ou terra, pedrinhas, né, para deixar ela pesada, e daí aquele era meu brinquedo, então eu puxava ele... Não, como que era? Eu pensei que a mãe pisava na lata, não pisa na lata? Não, como que ela era rolava? Puxar. Era tipo um rolimã? Não, ele pegou uma lata de leite ninho, encheu de... Primeiro, vazia, né? Ele passou um arame, e daí depois encheu ela com pedra e areia, coisa assim, para que ela ficasse pesada, para ela rolar, como se fosse um rolo compressor, sabe? Um rolo compressor, uma máquina de rolo compressor. Então ele pegou e daí puxou um araminho tal para que ela conseguisse rolar, né? O arame ficou afastado, amarrou um fiozinho, e daí eu era bebezinha, né? E ficava puxando aquilo lá e brincando, tanto dentro de casa como fora. Né? Eu lembro que fora de casa, então eu puxava aquela latinha e amava, era o meu brinquedinho predileto, era o único também na época. Daí ele inventou esse para mim, eu lembro que até eu fui brincar lá fora com essa latinha e eu caí, comecei numa raiz de uma árvore. Eu preciso situar qual que era a diferença de idade da mãe com os tios. Com a tia Rosinha. Com a tia Rosinha dá um pouco mais de 7 anos com a tia Rosinha, de diferença. Com o tio Miro, 6 anos. 6 anos de diferença. 6. Com o tio Aloísio, 3. Com o tio Aloísio, 3. Tá. Então, diferença grande no Mirinho. E quando ele fez esse brinquedo com a latinha,
né? Nossa, imagine a alegria de uma bebê assim com um mega brinquedo desse, né? Daí eu fui brincar lá fora e eu lembro que eu caí. Essa lembrança era muito forte porque eu machuquei, né? Machuquei bastante, caí de frente, porque eu tropecei numa raiz, caí de frente e bati o olho onde tinha uma madeirinha com prego, e o prego entrou do lado do meu nariz, próximo ao olho. Fez um ferimento assim bem... Quantos anos? Meio, uns 7 meses, por aí, era bem bebê. Tava andandinho assim, tropeçando ainda, meio caindo. E daí, como eu caí em cima daquele prego, né, fez essa perfuração. Lembro que foi o maior choro da minha mãe e tudo. Daí, depois disso, eu não lembro o que aconteceu. Daí teve, como o tio Miro era o estilo professor Pardal, ele fazia muito para nós. Então, para ele brincar conosco, né? A tia Rosinha já não se envolvia muito nos brinquedos, que ela era maior. Não saía para as matas, nada, ela era mais de ficar em casa. Ah, ela não ia no mato fazer bagunça? Não, muito. Ela O tio brincava Aloysio ia. e o tio Luiz ia. Então, eles faziam estilingue, né? Aquela cetra com elástico para tirar nos passarinhos, né? Que dó. Daí ele construiu também um arco e flecha. Ele fez um arco e tinha, sabe? Pegou a melhor madeira, o melhor galho de árvore, né? Que não rompia, né? Que era bem flexível. Montou ali com fio de nylon e tal, e depois fez um monte de flechinha, fez um arquinho menor para mim, fez um para ele, e aí a gente simulava caçadas. Saía todo mundo para a mata, atirando flechas, às vezes perdia nossas flechas no meio da mata. Como que vocês Super se chamavam? Né? Tipo, eu chamava Lu de Lu, Lô de Lô, a mãe era o quê? Rose? Rose, e o tio Mirinho era Mirinho, né? Mirinho. O Aloysio, a gente dizia Lísio. Ah, tá. E a tia Rosinha era Rosinha mesmo, né? E a Aloysio a gente chamava de Lísio. Então era sempre assim. Não tinha outros apelidos assim pejorativos, era mais o diminutivo do nome de cada um, né? Era diminutivo do nome. E daí, nas brincadeiras, o tio Mirinho continuava a se superar, inventando. Ele, sabe aquela coisa quando enjoa de um brinquedo, cria outro? Daí ele enjoava do arco e flecha, começava a incomodar, que perdia as flechas na mata e tal. Daí ele mudou, daí ele fazia aquelas pernas de pau, né? Pegava um pau ali, colocava para andar para ele. Ele fez uma gigantesca, mais de 2 metros de altura, 1,5 metro, assim. Né? Ele fez bem alta para ele. Eu imagino 1,5 metro, mas não chegava tanto, né? Porque eu era pequenininha, né? A minha já era uma perna de pau menorzinha e a gente ficava brincando de perna de pau. Daí fazia, assim, tipo, apostar corrida de perna de pau e caía, e era uma maior bagunça, né? Então, essa era uma das brincadeiras. Daí, como tinha um laguinho na casa dos meus pais, nos fundos, Era assim, bem aquele distante. tanque lá, né? Acho que eu lembro daquele tanque. É um laguinho bem pequeno, né? Mas para nós que era criança, aquilo lá era, né, espetacular, era enorme, né? E daí o tio Miro, a gente ia nadar naquele laguinho, ele me ensinou a nadar, né? E daí ele construiu uma jangada para brincar naquele laguinho. Levou um mês inteiro amarrando a jangada com cipós e tal, e ficou bacana, não afundou. Legal. Engenhoso que ele colocou as madeiras assim certas, que mais flutuantes, né? Então ele tinha toda essa técnica assim, ele imaginava e fazia da maneira certa. Então daí a gente brincou um longo tempo com essa jangada, a gente nadava no tanquinho também. Uma das histórias que a mãe contou pra gente é que uma vez a mãe caiu com a árvore junto. Ah, tá. Esse foi. A gente brincava de Tarzan na mata. Tarzan. Então tinha Tarzan, cada um era um personagem. Daí tinha a Jane, daí tinha alguém que era uma macaquinha, Chita, sabe? E daí tinha os índios também, né? Daí era pouca gente, devia ser uns 5 ou 6 que brincavam na mata assim. E daí a gente saía à procura de cipós para a gente brincar, saltar de cima da cipó. Mas como os meus irmãos eram mais velhos, mais espertinhos e tal, e eu mais ingênua, eles colocaram eu a que testava o cipó.
Eu era que fazia o teste do cipó, porque eu era super magrinha, sabe, bem magricela, então eles colocavam eu para testar. Então subia na árvore, e daí eles diziam, Rose, salte agora, vamos ver se esse cipó é forte. E eu sempre fazia, comigo não arrebentava. Nunca o cipó arrebentava, porque eu era pequenininha, né, miudinha. E daí, com eles, às vezes arrebentava, né, com os maiores, mas comigo nunca arrebentava. Mas uma vez eu subi numa árvore alta e fui testar um cipó bem grosso que tinha lá, sobe naquele lá, que lá parece muito bom para a gente brincar. Subi na árvore, eu era igual uma macaquinha. Subia rapidinho, subi lá no topo alto, grossa e tal, e talvez embuia, não recordo, mas era essas árvores típicas daqui, né? E daí eu subi naquela árvore, peguei aquele cipó, né, soltei ele e me pendurei nele. E ele foi, exatamente como acontece no Tarzan, no Rei da Floresta também, e o cipó foi. Fui indo, fui voando entre a mata ali, só que, é claro que tem árvores na frente. E aconteceu muito parecido com o George, o Rei da Floresta. Bateu na árvore. Bati na árvore, não fez esse barulho, mas bati na árvore, só que eu não bati com o rosto, assim, com o corpo. Como eu vi que ia bater, eu coloquei o pé na frente, meu pezinho, né, que na época, talvez uns 6 anos por aí, pus o pé na frente e bati o pé com toda a força, porque o cipó estava indo em uma velocidade, né, Sim. Bem grande, e bati o pé, mas nossa, doeu. Daí eu fui descendo por aquele cipó, e dor no meu pé, sabe? Daí os meus irmãos me ajudaram, me apoiaram assim nos ombros, tal, para voltar para casa, e chorando, né, como toda criança, né, abre o berreiro, né, chorando de dor. Cheguei lá, a minha mãe, daí meu pai, viram meu pé, que estava um bolo de inchado, eu não conseguia encostar no chão. Eles chamaram o curandeiro, né, entre aspas, da região, tinha tal, chamaram o seu Juquinha. O seu Juquinha entortava todo mundo, fazia massagem, né, e os pés que estavam, às vezes a pessoa torcia o pé, ou torcia o braço, o ombro, um mau jeito, o seu Juquinha sabia fazer massagem e arrumar. E ele foi lá em casa, e eu já fiquei apavorada, porque eu sabia como que ele ia arrumar meu pé. Ele iria dar uns puxões no meu pé, né? Eu sentei e ele começou a olhar, tocar meu pé, e mexia, e virava devagar. Eu pensei, é agora que ele vai dar aquela puxadona no meu pé. Daí ele só disse, eu lembro das palavras dele, ele disse, olha, dona Elvira, falando para minha mãe, o pé dela tá quebrado. Falou para ela, tá quebrado, não é uma torção. Está quebrado, então o que ela precisa fazer? Ela não pode pisar no chão, tem que ficar 1 mês, né? A orientação não era médico nem nada, a orientação que ele deu, 1 mês com o pé esticado, sentada num banco, numa cadeira e não pisar no chão, né? E foi. Daí a minha mãe fazendo as salmouras dela, né? Sal com vinagre e tal, e daí meu pé curou sozinho, a quebradura dele. Né? Então fiquei 1 mês sem brincar. Deve ser por isso que a mãe tem um pé 37 e outro 38. Deve ser isso. Não, é um 38 e 39. Você está sendo muito bondoso. E justamente bati, ele é maior. Fora essa vez, a mãe já quebrou algum osso de volta ou não? Não. Daí eu me ralava toda, igual você se ralou no patins teu. Me ralava. Em casa, às vezes toda cortada, joelho ralado, perna ralada, cotovelo, então chegava, mas daí quebrar o pé foi só nessa vez, né? Então era cruel, brincava um monte. A mãe empinava moto também, né? Mas isso foi mais tarde, daí na adolescência, né? Mas daí... tá. Mas de quem que era a moto? A moto era do tio Mirinho. Daí ele eu a pilotar a moto, daí ele teve um carro também, um Fusquinha, daí ele me ensinou a dirigir o Fusquinha. Eu tinha 12 anos quando ele me ensinou a dirigir. Tinha 12 anos. Daí ele me ensinou a dirigir na frente de casa. Eu ia e voltava. Ele tinha um Fusquinha, não era do vô? O vô comprou para uso da família, mas o tio Miro
era para uso da família, mas o tio Miro que usava mais, porque ia para fazer cursinho, ia trabalhar e tal. E eu vou naquela época, acho que não dirigia, alguma coisa Era dessa aquele natureza. laranja? Não, era um Fusquinha, a cor amarelinha bem clara, um bege, assim, Uhum. mas era o carrão na época, porque ela era, não era muito velho, né? Não era um carro muito velho para a época. 12 uso, 3, por Sim. aí. Mas na infância teve muito mais coisas, né? Muito, como eu te falei, o tio Mirim era muito engenhoso, muito industrioso, ele inventava muita coisa, né? Para a gente brincar. Então era muito divertido. Mas aí chegou uma época, quando o tio Miro fez 11 anos de idade, a minha mãe mandou ele estudar, meus pais, né? Mandaram ele estudar num seminário que chama seminário, que é um colégio interno para se formar padres. Daí ele Quantos mandou o anos? tio Com 12? Miro, com 11 anos, 11. 11 para 12. Mas ele faz o estudo regular mais o religioso ou é só religioso? É o regular, normal, né? Tipo, ele estava fazendo a quinta, sexta série, né? O sexto ano lá, e mais o ensino religioso junto, né? E daí, com a possibilidade de continuar e se formar para ser padre. Então, primeiro foi o tio Mirinho, daí no ano seguinte, minha mãe mandou o tio Aloísio também para lá. Estava num bairro chamado Jardim das Américas. Eu lembro que chorei muito, meu pai tinha uma Kombi nessa época, e eu chorei muito de ver meus irmãos ficando para trás. Eu olhando assim, me despedindo, dando tchau, e os dois ficaram naquele local. Por quê? Então, foi Moravam muito lá? Moravam. Daí eles vinham para casa só assim, esporadicamente, talvez Uma vez na épocas semana? de Uma vez no mês? não, quando tinha um feriado, um 7 de setembro, Sério? um feriado, Aí só num feriado. perdeu os coleguinhas de bagunça? Perdi meus amiguinhos de bagunça. Então, ficou mais ou menos de 2 a 3 anos eles lá. Daí o tio Mirinho não quis mais ficar lá. Não quis, e daí o tio Aloísio voltou junto com ele. Nenhum nem outro quiseram continuar a ficar. Quanto Eles tempo estudaram que eles ficaram? 2 anos? uns 2, quase 3. Uns 2 anos lá, mas não quiseram. Daí, e, se eu não me engano, veio sozinho embora a pé, alguma coisa assim, não quis mais ficar no local. Né? Daí, em seguida, já o tio Aloísio. Não se adaptaram lá. Daí, a minha mãe, como era uma coisa de cultura da época dos católicos, eles queriam muito que os filhos se tornassem padres, né? Ou freiras, né? Era uma cultura, né? Sim, Como também a avó era gostariam, bem católica, né? Daí ela quis. quis manter essa cultura. E daí ela própria queria ser freira e tal, e daí numa época que eu fui fazer, como que chamava aquela questão dos católicos, catecismo, tem uma catecismo, eu fiz umas aulas lá, e daí no dia do catecismo tal, a minha mãe viu uma freira lá, ela foi junto nessa formatura, catequese, catecismo, alguma coisa assim. Daí ela foi nessa formatura minha e de outras crianças, e a minha mãe encaminhou uma freira para conversar comigo, para eu ir embora com as freiras. Quantos anos? Tinha 10 anos. E daí a freira, combinada já com a minha mãe, me levou numa salinha e começou a conversar comigo. Rose, então, a sua mãe gostaria muito que você fosse estudar conosco. Daí ela começou a contar as coisas boas que tinha lá. E lá eu fiquei ouvindo atenciosamente. E daí foi contando todas as coisas. Daí no final, então, se você quiser ir conosco, você já vai hoje. Só pega as tuas coisinhas em casa e você já vai hoje conosco. Porque esse estudo e morar com os padres e as freiras era gratuito, sabe? Não tinha nada, era gratuito. E meus pais eram muito pobres, muito pobres. Era uma forma também de aliviar um pouco o fardo deles, as despesas com os filhos, porque viviam numa pobreza muito grande, né? E daí essa freira, então, me convidou, me chamou para ir, né? Para me tornar freira, estudar com elas e tal. Daí no final, então vamos, ela falou para mim, vamos, você concorda? Daí eu disse na hora, não, eu não concordo, eu não quero.
Eu falei para ela, assim, bem taxativa, né? Falei, Nessa não, eu época, concordo. o tio Mirinho e o tio Aloysio já tinham ido e voltado. Não tinham voltado Ah, não ainda. tinham voltado. Não tinham voltado ainda. E eu sabia a tristeza que eu vi, que eles não gostavam também, né? Aham. E de deixar aquilo lá foi muito marcante e meio traumático para mim. E daí eu peguei e falei para a freira, não, eu não quero. Daí ela perguntou, mas por que que você não quer? Ela falou, nossa, você vai fazer muitas coisas. Daí ela falava, sabe, para tentar convencer, né? Daí eu falei, não, não. Mas por quê? Daí eu peguei e falei, não, é porque eu tenho a intenção de me casar e ter filhos. Aham. Que freiras e padres não casam e não têm filhos. Eu falei, não, eu Perdendo tenho a oportunidade de virar Santa Rosicler. me canonizarem, né? Então, daí foi assim. Daí eu decidi, falei para ela não. Daí eu vi que ela cochichou, depois saiu daquela salinha, né? Cochichou para minha mãe alguma coisa e minha mãe não tocou mais no assunto. Aham. Não tocou mais, nem insistiu para que eu A fosse. avó não insistiu pra tia Rosinha aí? Eu não sei se ela pediu, Hum. se ela tentou fazer coisa que a tia Rosinha, né? Mas comigo não funcionou, Aham. né? Não tive interesse. E não sei como que foi a maneira do tio Aloysio e o tio Miro terem ido para lá. Não sei como que eles simplesmente acho que foram matriculados lá e levados, né? Não sei Uhum. exatamente como foi. O vô Daí, Miro não era católico, né? Ele era espírita? o Volmiro, ele era de natureza católica, família de católicos, né? Uhum. Foi lá batizado quando bebê na igreja católica, mas daí quando ele se tornou adulto e casou, daí ele teve um amigo que era espírita e ele se envolveu ali e tal com essa religião e se tornou espírita. Aham. E ele permaneceu espírita o resto da vida dele. Tinha Mas mesmo assim, algum centro espírita ali por perto? Ou não? não. Ele ia aos sábados num centro espírita no Capão da Embuia. Nossa, É um pouco de é bem longe. Ele ia aos ele sábados lá. levou a mãe alguma vez lá, né? Ele levou. Ele levou. Gostei da experiência. Nunca mais entrei lá dentro. Quantos anos que a mãe tinha? Eu devia ter 11 Ah, anos tá, já por tava aí. grandinha. Levou de companhia. Daí ele disse: vamos junto, Rose, comigo para você ver lá. Daí ele me levou lá para A avó dentro, pro levava local. os filhos pra igreja católica? Toda semana? Não, Não? não levava. Acontecia assim esporadicamente de ir numa missa, né, que eles chamam, esporadicamente. Ah, Era muito raro. Vamos pensar assim umas 2 ou 3 vezes por ano. porque tinha aquela igreja do Roseiro ali, né? Tinha. Mas a minha mãe não gostava de ir lá. Não Ah, gostava, ela não se. Não sei por quê. e tinha Não aquela sei por outra quê. na Baixada, quando vai pro Guaratuba tem uma baixada, tinha uma igreja ali do lado, pegou Tem, fogo. tem perto, na Embrapa ali, né, do lado da empresa Embrapa. Mas ali a minha mãe frequentou bastante depois que os filhos casaram. Daí ela Aham. começou a frequentar da Embrapa, daí ela mudou para o Bacaxiri, daí ela frequentou uma igrejinha lá, daí meio que pararam, daí ela fazia, às vezes recebia visita de católicos em casa, mas Hum. não houve uma seriedade, né, com a religião. Era Uhum. frequentar a missa vezes, num domingo, num outro, mas após todos os filhos serem casados. E antes disso, não frequentávamos. Mas ela mandou a gente fazer esse curso, que é catequese. Sim, Catequese. catequese. De 1 ano, mais ou menos, a gente fez esse curso, onde uma pessoa falava um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus Ah, Cristo sim. ali. Tinha um Então a mãe catequista, chegou a né? fazer aquele negócio de primeira comunhão, com a velhinha lá, não? E, Fez. fiz Uhum. essa comunhão, é tipo uma formatura, né? Aham. Da catequese. Daí na igreja que a gente chamava o lugar 25. Eu ia a pé até lá aos sábados para fazer esse curso da catequese, né? E daí passou, eu não recordo se é 1 ano e meio de catequese, daí tinha a formaturinha, Uhum. a formatura. E Mas, foi nessa época que a freira conversou comigo. aham. Voltando ali pra infância, teve uma vez que a mãe falou que a mãe dormiu no mato,
que aconteceu? Ah, sim, essa vez foi cruel. Então, deixa eu te falar. Saí brincar com o tio Aloísio e o amiguinho dele, que a gente chamava de gordo, mas era o Osório, né? Então, Olha o era bullying já fofinho, cedo. tinha bullying, né? Então, chamava de gordo, gordo aqui, gordo ali, virou nome, né? Tá, Era virou bem o gordo. comum e Era a todo mundo mãe, o chamava tio Alísio e o gordo. de gordo. Saíram para caçar com uma cetra, cada um com uma cetra. O tio Aloysio devia ter uns 6, 7 anos, né? E entrou assim no meio de um capinzal no mato lá, tal. E daí eu insisti, quero ir junto, né? Criancinha, uns 3 Uhum. anos, 4 por aí, né? O tio Aloysio uns 7, né? E o gordo também, a idade dele. E saíram com aquela cetrinha na mão, uma pedrinha, um saquinho de pedrinhas para atirar, né? Uhum. A sacolinha, como que eles chamavam daquilo? Bocó. Bocó? Eles chamavam aquele saquinho que eles punham as pedrinhas, eles já separavam, eles penduravam no ombro, como se fosse uma sacolinha, e era o bocó. Levavam o bocó com as pedrinhas dentro. E eu quis tanto ir com eles para sair, né? Criança quer sair, quer passear, fui com eles. Daí a mãe falou pro Aloysio, cuida dela, ela vai sempre junto com vocês. E daí bateu o sono no caminho. É, Eu acho que eu já devia, tinha a eu já horinha, estava com hora da sonequinha. a hora da sonequinha. Daí eu falei pro Aloysio, ai, vamos voltar, eu tô cansada. Tô cansada. E eles não pegavam eu no colo, porque eles eram pequenos, né? Uhum. E eu insisti, tá? E daí eles falaram, não, fica aí então. Depois a gente volta a buscar você. Olha só a responsabilidade, né? Fica aí que a gente volta a te buscar. E eu fiquei apavorada. Aquele capinzal, para mim, era como se fosse uma sequoia gigantesca, né? Porque eu era pequenininha, né? E daí Uhum. aconcheguei ali no meio do capim, deitei e dormi. Porque eles não vinham me buscar, e passou o tempo, e eles me disseram para eu não sair dali. Eu obedeci. Uhum. Fiquei até que eu dormi. Só que fiquei muito próximo à cerca do vizinho. Eu acho que era seu Mário Strapasson, se eu não me engano o nome dele. E fiquei próximo da cerca dele. E esse seu Mário passou próximo à cerca e viu ali o capim amassado, olhou, né? E viu uma criancinha deitada, dormindo ali. Daí ele pulou a cerca e ele pensou, nossa, que aconteceu com essa Uhum. criança, né? Pegou eu no colo, eu não acordei quando ele me Rapaz. pegou. Pegou eu no colo, era um senhor muito bom, uma pessoa muito boa, vizinho da mãe e do pai lá, e pegou eu no colo e levou para minha mãe. Só que quando a minha mãe era nova, uma pessoa, ela tinha na época acho que uns 32, 33 anos por aí, né? Ou um pouco mais, e daí ele chegou e eu acordei assustada quando ele chegou perto da minha mãe. Ele me levou no colo. Uhum. Quando assim, ele estava bravo, falando muito bravo com a minha mãe. Olha, a tua filha, bebê, estava lá, encontrei no mato, dormindo, sozinha, sem ninguém. E falava para ela e entregou eu no colo da minha mãe. Então eu lembro que eu acordei assustada. Então é uma memória que eu tenho por ter sido Uhum. um susto. Então Sim. uma memória muito. Agora eu lembro detalhadamente, né? Falando para você, eu lembro com detalhes o seu. Ah, não era Mário Extravação, era Gabriel. Gabriel Uhum. Extravação. O seu falando um monte para minha mãe. A minha mãe ficou quietinha, não falou nada, né? Porque ela, né, naquele momento, ela não devia ter deixado eu sair com meninos pequenos, né? Eu era muito bebê, né? 3 anos por aí, né? Mas sei que foi uma experiência assim chocante, né? Então, os meus irmãos, claro, eu não poderia esperar a responsabilidade deles, né? Sim, sim. Minha mãe não poderia esperar a responsabilidade. Então, foi bem É, complicado. a mãe comentou também que tinha um pato saturnino. Tinha uma galinha Ah, também, né? isso. Eu era amiga de todos. A minha mãe tinha um local fechado que era para as galinhas, para os patos, para os perus. Só que a peru ela não conseguia criar muito porque eles eram muito sensíveis. Eles morriam muito fácil com o Hum. frio, com uma, né, muita chuva, tal, eles morriam muito fácil. Então ela criava também mais pouco. E daí eu entrava naquele terreiro
e eu ficava brincando com as galinhas, com os galos. Às vezes os galos eu tinha um pouco de medo, porque eles eram meio agressivos. Uhum. Se mexia com as galinhas deles, eles ficavam bravos e atacavam a pessoa. Né? Ele era um único galo ou 2 galos que era dono de todas as galinhas. Ele era, na verdade, dono, né, das galinhas ali, marido delas todas, e daí, quando chegava alguém perto das galinhas, ele voava em cima, né? E eu estava lá, mas sempre com medo, esperava o galo ir longe e tal, para eu brincar com as galinhas. E as galinhas me conheciam e sabiam que eu ia brincar, que eu não ia fazer maldade, elas esperavam, elas se abaixavam e esperavam eu pegar. Daí eu pegava no colo, brincava com várias galinhas. Mas aí eu tinha a minha predileta, era uma vermelhinha, né? Eu não sei como que chama esse tipo de galinha vermelha, porque cada uma tem um nome. Sim. Uma é carijó, tal. Eu não sei se era galinha índia, ou, né? Cada uma tinha a sua espécie, né? A sua raça ali. E daí a minha galinha, daí eu dei o nome dela de Gertrudes. Ah, tá, ela era Gertrudes. Era a minha predileta, que ela era mais mansinha, que sempre estava ali comigo, e depois ela ficava meio falandinho comigo, na língua da galinha. Oh, cocó, né, assim. E daí ela foi pra panela? E daí, de repente, passou um tempo, chega uma época que a minha mãe não deixava a galinha ficar muito velha, porque para ir para a carne ficava dura, daí tinha que fazer ação, ficava muito velha e ficava a carne dura. E a minha Gertrudes desapareceu. Sumiu. Quantos anos né, tua mãe do tinha nada. nessa época? E nessa época, maiorzinha, 8, 9 anos, né? É por aí. E eu via como a minha mãe matava a galinha. A hora que a minha mãe pegava a vassoura, ela matava de cruel, sabe? Não era como algumas pessoas veem, passa uma lâmina no pescoço da galinha, né? Ela pegava, amarrava as perninhas da galinha e punha uma vassoura no pescoço, daí eles pisavam em cima. Então, quando eu vi a vassoura na mão e com uma galinha na mão, mas eu voava para longe, sabe? Eu corria desesperadamente para não ouvir nem o grito da galinha, sabe? Então era bem cruel. E acho que a minha Gertrudes foi nesse jeito, A e mãe talvez eu comeu e nem percebeu. Pobrecinha, Lambeu né? os beijos. Ai. Eu já não comia muito feliz elas, não. E o Saturnino, que era aquele pato? O Saturnino era uma gracinha, né? Tinha bastante pato, daí a minha mãe acabou com eles, porque eles entravam dentro da água da galinha, porque eles queriam nadar, o pato gosta de nadar. Entrava dentro do corpo da água das galinhas e sujavam tudo. E podem ficar com a água suja, ela tem que beber água limpinha, né? E daí minha mãe acabou com os patos. E nisso tinha o meu amigo Saturnino. Né? O Saturnino era meu amigo, sempre mansinho comigo, pegava no colo, brincava, conversava com ele, tal, a gente trocava altos papos ali, sabe? E se entendia bem e tal. De repente, também o Saturnino, minha mãe percebeu que ele era meu amigo, tal, e ele desapareceu. Junto com ele, porque daí ela deu o fim em todos os patos. Daí desapareceu o Saturnino. Nossa, foi muito cruel. Entrar no terreiro e não encontrar mais meus amigos lá. A mãe falou que a avó não gostava muito que a mãe brincasse com os gatos, ficava com medo de pegar doença. Ela tinha muito gato, sabe? Ela preferia a gata, sabe? Ela sempre dizia que a gata era caçadeira, era que caçava muito. E como ratos lá no lenheiro, ratos que iam para o galinheiro e tal, ela tinha sempre no lenheiro, no lugar que guardava as lenhas, ela tinha sempre um gato ou uma gata ali, principalmente gata, para ficar ali. Então morava ali no lenheiro para ficar caçando os ratos. Daí caçavam e comiam, né? Não é como hoje que o gato brinca com o rato, né? A gata caçava e comia, era o alimento dela. E daí, só que daí a gata tinha um monte de gatinho. Ela dava um jeito de achar um namorado para ela, e daí aparecia um monte de gatinho. Daí minha mãe tinha que sair distribuindo, né? E aquela confusão, né? Mas
ela não deixava eu brincar com os gatos. Ela dizia, não, gato tem doença. Ela dizia, gato dá asma, porque ele tem um ronquinho, né? Ele fica roncandinho. A mãe achava que aquele ronco era asma. E daí ela tinha asma muito agressiva, assim, muito crônica, né? Desde quando? E ela achava, Desde sempre ela tinha? desde a juventude dela, não é bem a juventude, assim, antes de casar um pouco, ela tinha asma, mas aonde ela morava com os pais, ela vivia com um gato no colo, então ela achava que foi o gato que transmitiu asma para ela. Mas isso na atual medicina não é dito que não tem nada a ver. Mas daí ela dormia com os gatos, dormia na mesma cama que ela, vivia com o gato no colo, né? E ela teve asma. A irmã dela também teve asma e tal, e ela atribuiu aos gatos, que ela vivia grudada com o gato. Daí ela não deixava com que eu e meus irmãos brincassem com o gato. Para não pegar. A De mãe medo e os tios nunca tiveram problema assim respiratório. Não, nunca tivemos problema respiratório, mas também não deixava brincar com o gato. Não, vocês não podem brincar, ele transmite doença. Daí tinha uma época, meu pai criou pombinho também, pombinho e rolinha. Ele fez um viveiro Ele gigantesco criava? e que criava para alimentação. Uhum. Eu lembro que minha mãe deixava também chegar no viveiro dos pombinhos, para eu não ficar amiga dos pombos ali, porque ela dizia que o excremento do pombo fazia mal para a saúde também. Uhum. E é verdade. E o pombo tem várias doenças que ele transmite, então ela não deixava chegar do viveiro dos pombos. Mas daí eles acabaram com todos os pombinhos também. Não quiseram mais, deram continuidade com a criação de pombo. A outra situação que foi o meu pai, ele tinha vários parreirais com uvas, né? Que ele plantava uvas, e ele fazia dessas uvas que ele tinha, ele fazia vinho. E ele pegava, reunia, recolhia tudo, meus irmãos mais velhos ajudavam ele a colher a uva, colocavam tudo em cestos, tal, levavam para o paiol, daí ele tinha barricas, daí lavava bem a uva, daí ele mandava eu e meus irmãos lavar bem o pé, com sabão ali, deixar bem lavadinho, e nós entrávamos dentro da barrica, a barrica tinha uma torneirinha, e nós ficávamos pisando na uva. Então era divertido, sabe? E daí ficava pisando na uva e ela ia saindo por aquela torneirinha ali, o suco da uva. Daí meu pai engarrafava, fazia todo aquele processo para produzir o vinho. Daí ele tinha uma cantina, o sonho dele era se tornar um grande produtor de vinhos. Mas aí não deu certo, ele não soube muito bem como que era a técnica, né, para a fabricação de vinhos. Ele não conseguia a técnica bem, e os vinhos dele acabavam virando vinagre. Daí ele perdeu todo o trabalho. Daí pouco aproveitava o vinagre. Não aproveitava muito, difícil de vender, porque daí as pessoas não compram vinagre, as pessoas compram garrafões de vinho, né? Então ele perdia toda a safra dele, daí até que ele desistiu dessa tentativa de ser um grande produtor de vinhos. Eu lembro das parreiras dele, ele tinha uns pés de caqui, na época da mãe tinha já aqueles pés de caqui? Tinha, daí depois do vinho, que ele viu que ele não conseguiu ser um produtor de vinho, ele começou a plantar mudas de caqui. E daí ele começou a vender caqui. Ele tinha, antes do caqui, uma plantação de ameixas vermelhas, aquelas ameixas gostosas, vermelhinhas, e eram muito bonitas. Ele cuidava muito bem, ele enxertava, ele tinha um cuidado muito grande, assim, com todo o pomar dele, e era imenso. Eram muitos pés de ameixa. Daí, no ano de 1970, aconteceu uma nevasca em toda Curitiba. Muita neve. Curitiba, região metropolitana, foi a maior neve que eu já vi. Ela bem, muito alta, sabe? E com essa neve toda de 1970, matou todos os pés de ameixa dele. Todos. Vixe. Todos. Eu lembro que ele sentou no pomar e começou a chorar. Sério? Agora também vou chorar. Lembrando dele sentadinho, chorando. Imagina, né? O trabalho O trabalho que
era fonte de renda, né? Já estava dando ameixa, já estava produzindo, e ele encaixotava, ele mandava o pessoal que vinha de outros lugares com caixa ali colher. Então era uma fonte de renda ali boa para a família, né? E eu vi ele sentadinho depois da neve ali chorando, sabe, por causa da perca, né, de todos aqueles pezinhos. E depois eu acompanhei, porque eu sempre estava na mata com ele, ou no pomar, e eu ficava sentadinho olhando ele a trabalhar, e ele cortando, né, cortando todos aqueles pés, e daí com o maior trabalho arrancou aqueles pés de ameixa mortos ali já, e replantou. Ele pensou, se der uma nova neve eu perco tudo, né, daí ele plantou o caqui, que o caqui seria resistente à neve, Sim. se tivesse. A uva também, a uva é resistente? A uva também suporta a neve. E daí o caqui, daí cresceu, aqueles pezinhos de caqui, ele enxertou, cuidou, né? Leva um tempão para dar caqui, né? 4, 5 anos. E daí quando começou a produzir, daí ele começou a vender e tal, chamava o pessoal que vinha do ICEASA, tal, vinha buscar os caquis, eles próprios colhiam, daí ele vendia por caixa, daí se tornou uma boa renda, né, para a família também. Daí e foi um longo tempo que ele trabalhou com o caqui. E nisso vinha muitas pessoas, até famosos, vinham no final de semana colher caqui. Descobriam que tinha uma chácara onde tinha muito caqui e as pessoas faziam de um ponto de encontro ali. Então paravam carros na frente da casa Porque dos meus não pais. era muito comum o pé de caqui ali? Não, era poucos pessoas da região de Colombo, outras regiões que usavam caqui, né? Mas E o como meu pai assim, era um dos gente famosa? famosos que eu vou dizer. Na época tinha um senhor que vinha ali para colher e levar e conversar, e sabe, ficavam assim, como se fosse um clube ali, né? Ficavam batendo papo o dia inteiro, se reuniam com amigos, né? E era o Mário Vendramel. O Mário Vendramel tinha um canal de televisão em Curitiba. Ele tinha um programa, tipo assim, um programa parecido com o do Silvio Santos, mas é claro que bem inferior em audiência, né? Muito inferior em audiência, mas era o Mário Vendramel com aquele programa dele dominical, né? E daí ele gostava de vir ali na casa dos meus pais e comprar caqui, bater papo com os amigos, daí ele trazia amigos ali, então o ponto ficou muito famoso. Daí tinha um outro também que era um jornalista, era Capitão Furacão, também vinha ali, e chamavam de Capitão Furacão. Eu lembro deles, assim, eu era pequena, mas eu lembro a fisionomia deles, tanto do Mário Vendramel, como do Capitão Furacão, né, que vinha ali, enchiam as sacolinhas, pagava a mãe, né, tal, né, a minha mãe vendia não por peso, acho que ela não tinha balança, era por sacolinha, ela tinha sacolas, entregava, eles enchiam a sacola com a quantidade que queriam, ela dizia, custa tanto, daí levavam, né, então se tornava um ponto de, né, para eles, assim, como se fosse um clube. E daí tinha um outro lá também, que era o dono de uma faculdade, era a faculdade, na época, e colégio Camões. O dono sempre estava lá. Daí tinha outras pessoas, eu lembro uma vez, chegou italianos ali também comprar, daí minha mãe rolou um papo legal com os italianos, de italianos que chegou ali para comprar caqui, né, e foram, e conheceram, ficaram admirados, e daí minha mãe ia conversando em italiano com eles, então foi bem bacana, né, e daí tinha outras pessoas, assim, então que ela eram aprendeu pessoas... o italiano bem ou era só assim para enrolar um pouquinho? Não, minha mãe, ela falava só italiano até os 8 anos de idade, em casa, só italiano, daí que ela começou a falar um pouco de português junto com o italiano, porque ela ia para a escola, mas em depois casa... ela esqueceu? Ou se ela quisesse, ela conseguia? esqueceu. Nunca esqueceu. De vez em quando nós éramos crianças, meus irmãos perguntavam, mãe, como fala tal coisa em italiano? Como fala tal coisa? Como que é essa frase? Então nós perguntávamos para ela. Eu perguntava bastante. E ela me dizia, você fala assim, assim, assim. E como era criança, gravava bem, lembro até hoje. Só que muito do italiano que ela falava e me ensinava, hoje não é útil para mim, porque um dialeto, era um dialeto do norte da Itália, e no norte da Itália tem muitos dialetos, que eles saem um pouquinho do italiano original de hoje, que ficou a língua oficial, né, da Itália. Ele tem muitas palavras diferentes.
Então, aproveitei pouco do italiano que ela me ensinou, porque era um dialeto que certamente ele vai morrer agora, junto com a última geração, né? Os velhinhos que estão lá, vai acabar esse dialeto. Aham. É, a mãe comentou que tinha um alemão que morava ali pelo Roseira que ficavam sempre com medo, que achavam que ele era fugitivo. Não, ele era um nazista. Bom, hoje posso falar, né? Aham. Na época nazista. Esse alemão não tem ideia do nome dele. Todo mundo que é da região ali do vilarejo chamava ele de albino. Ele era muito branco. E daí, como ele tinha que se esconder, né? Ele deixava uma barba enorme, parecia um Papai Noel, e o cabelo grande. Ele tinha muita cara de Papai Noel, Aham. né? E aí o seu Alderico Bettinardi, que é primo do meu pai, né, falecido há muito tempo, ele tinha várias casas, era um homem muito próspero, e ele tinha uma casinha, que era um bangalô, é uma casa com 6 águas, né? Ele tinha um bangalô bem colado com a cerca da nossa casa, do nosso terreno ali, né? Uhum. E daí o seu Alderico ficou com dó dele, porque ele estava andando na rua, pedindo comida, né? Daí ele perguntou: "Você tem aonde que eu possa ficar, onde que eu posso dormir?" Ele ficou com dó. E ele falava tudo enrolado. Daí o seu Alderico, ele pediu comida, né? Provavelmente ele mostrava com a mão que ele queria comida, queria um lugar para dormir, usando muitos gestos, né? E o seu Alderico cedeu para ele essa casa, que era um bangalô abandonado dele ali, Mas ele era próximo a um alemão campinho. mesmo. Ele era alemão, ele não falava, o português que ele aprendeu nas caminhadas dele era muito precário. Tanto é que ele não conversava com ninguém, vivia escondido, era ermitão mesmo, Ele sabe? sobrevivia do quê? O seu Oderico ajudava ele. Eu acho que o seu Oderico para ele fazer alguma coisa, talvez Aham. carpir alguma coisa na casa dele e tal, e o seu Oderico tinha uma mercearia, que era um mini mercado, né? E daí dava alimento para ele. Daí ele cozinhava num fogão que ele tinha lá, que enfumaçava toda a casa, ele cozinhava as coisas dele, e eu e meu irmão era muito terrível. A gente subia numa árvore, né? Eu e o tio Mirinho, às vezes o tio Aloysio, juntos numa árvore bem grande, um pé de araçá, que tinha do lado desse bangalô, que era do lado do nosso terreno, e ficávamos sondando para ver se a gente conseguia ver o albinão saindo da casa, porque ele ficava de janelas trancada, todo trancado lá. E a gente ficava sondando. Quando ele saía, a gente ficava bem quietinho e tal, para ele não ver a gente em cima da árvore. E o maior medo, porque a minha mãe, ela dizia assim: não chega perto lá do albinão, ela dizia, não chega perto do albinão. Ela tinha medo, porque ela sabia toda a história, Tá, né? porque o nazismo foi ali em 1945, e isso aí a mãe tá falando é o quê? Nos anos 70. Ele 70. tava, Esse homem devia ter 75, por aí. ele já estava Era um vivendo velho. ali fazia tempo? Não, fazia pouco tempo. O que eu acompanhei esse albinão, eu, meus irmãos, de cima da árvore, sondando ele, ou vendo ele andar na rua, era muito difícil ver ele andar na rua. Para Aham. ver esse homem, andar ele na casa mesmo, para ver se ele estava vivo, se estava por lá, né? E daí ele foi para lá, eu acho que eu devia ter, para a minha idade dos 8 ou 9 anos, quando eu estava com os 12 anos, sumiu. Talvez tenha morrido. Ou ele saiu da casa e foi ser andarilho para outro canto, né? Começou a ficar com medo, Quem né? que Alguma falava coisa assim. que ele podia ser nazista? Era a avó, ou a vizinhança? Todo mundo sabia? Toda a vizinhança sabia que ele era alemão e que ele estava escondido. Daí, o que se ouvia de comentários lá, que ele era um nazista. E antes dele, tinha um que apareceu também, alemão, por lá, andando por lá, foi um chamado Lucas. Ele dizia que era o Lucas. Daí eles diziam... mas só que esse Lucas ficou muito pouco tempo andando pela região. Então procurava lugares mais retirados para ficar escondido, não cidade. E lá Sim. não tinha casa Sim. nenhuma, era pouquíssimas casas, 3, 4 casas, uma muito distante da outra. E o Lucas também passou andando por ali. E ficou uma semana ou 2 que eu soube desse Lucas, outro nazista também. E ele continuou seguindo o caminho, andando para a região de Bocaiúva,
provavelmente ficou escondido por lá, esse Lucas. Também falava o alemão também, ninguém conseguia se comunicar direito. Acho que eu só pedi comida para as pessoas, alguma coisa assim, mas era uma vida muito infeliz, né? A mãe comentou que uma vez tinha explodido um barracão, uma dinamite, alguma coisa por ali no Roseira? Próximo da nossa casa, tinha 2 depósitos do exército, 2 depósitos. Um ficava atrás da casa da minha nona Santina, quase assim, atrás que eu digo, é um terreno assim para baixo da chácara dela, então devia dar quase 1 quilômetro, mas era atrás da casa dela. Então ali tinha uma reserva grande, um depósito grande de dinamite, muito grande, esse era enorme. Então o exército guardava essas... ali ainda ou não? Era tudo do exército. Então o exército acho que alugava o pedaço de terra, tinha que ser muito distante da civilização, e daí construiu um barracão e entupiu de dinamite para guardar ali. Só que daí eu acho que tinha um vigia que ficava por ali, sempre olhando, tal, e acha-se que foi criminoso, alguém foi lá e acendeu uma dinamite, jogou e saiu, né? Porque não poderia do nada, durante a madrugada, explodir. Sim. Explodir durante a madrugada. Só que fez um estrago muito grande, e o tremor foi como um terremoto, abalou assim até Curitiba, foi muito grande. A casa dos meus pais, ela afundou, era uma casa de madeira, ela afundou mais de 1 palmo, ela desceu assim para baixo. Nossa. Tanto é que meu pai que desmanchar ela ficou torta, quebrou todos os vidros, né? A gente vivia muito, era pobre e tal, quebrou a janela, porque tremeu, né, com o tremor de terra, e a da minha nona, que era mais próxima, nossa, caiu a janela, caiu porta, caiu o telhado, nossa, fez um estrago não terrível. Não teve indenização nenhuma? Não. Que eu saiba, teve. Que eu recorde, não teve, porque eu era muito criança também. Era a época dos meus 10 anos, 11 anos. Não recordo. Eu só recordo, assim, algo que... coisas, assim, que assustam, né? Então, eu tenho uma lembrança vívida das coisas que assustam. Então, eu lembro que, com o tremor, eu acordei, com o tremor de terra, e daí corri, meus pais já estavam na janela, eu corri para a janela, perguntei o que aconteceu, ninguém sabia o que tinha acontecido, e daí um homem gritando na rua, provavelmente um morador dali, gritava na rua, é o fim do mundo! Eu ouvia ele gritando, é o fim do mundo, é o fim do mundo! Ele gritava e andava pela rua, assim, desesperado, é o fim do mundo! Daí aquilo me assustou muito, né? Daí eu pensei, nossa, será que acabou tudo? Agora, mas né? já sabiam que tinha depósito de dinamite ali, ou só souberam no evento? Todo mundo sabia que tinha esse depósito, mas como saber que a explosão foi proveniente daí no dia seguinte e tal, aqui e tal, daí as pessoas ficavam mais próximas, destruiu toda a minha casa, teve casa que caiu totalmente, né? Então, provavelmente o exército tenha indenizado aquelas que destruiu mais, né? Isso eu não tenho conhecimento porque eu era muito criança, mas 2 depósitos na Roseira. Um era esse bem grande, que alguém explodiu ele ali, né? Sim. E um outro depósito aqui próximo da minha casa, um outro menor. E está lá a casa do exército até hoje. É uma casa feita no terreno que hoje é do tio Aloysio, era de um tio meu chamado Pedro Bettinardi, e agora o tio Aloysio comprou esse terreno. E está lá essa casa do exército, sem telhado, mas ela tem as paredes muito grossas. É feita, acho que com duas fileiras de tijolos deitados, assim, tem uma parede rebocada, tudo, mas é muito grossa a parede. E o piso é muito grosso também, mas era um depósito menor de dinamite ali. Então eles tinham esse bem grande e esse menor. E daí o exército tirou tudo dali. Não sei para onde que eles foram estocar esses armamentos deles. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. A mãe foi professora com 14 anos? Com 12? Com 12. Olha, foi uma coisa que hoje em dia seria... crime. Trabalho infantil, né? Os pais vão presos, né? Os pais vão presos se colocar um filho para trabalhar nessa idade. Mas foi muito bom.
Para mim foi a experiência de aprendizado, de crescimento pessoal, né, um aprendizado que eu carrego até hoje, né, aprendi muito a saber trabalhar, o valor do trabalho e saber economizar também, né. Uhum. Foi nessa época. Eu comecei com 12 anos ajudando minha mãe. Minha mãe tinha uma asma muito, assim, agressiva, e ela não conseguia escrever no quadro, Por por causa causa do do giz. pó. Nossa. Ela não podia. Ela sufocava a ponto de desmaiar. Meu pai levava ela muitas e muitas vezes para pronto-socorro, assim, asfixiada, completamente asfixiada. E ela não podia, ela ficava bem distante do quadro, e daí ela dizia: Rose, passe para mim todas as lições que os alunos vão fazer. Daí ela dizia: agora apague, agora limpe o quadro, agora corrija o caderno dos alunos. Então eu trabalhei com ela, ajudando ela com 12 anos, nessa época o ano Uhum. inteiro. Anos ajudei ela, porque ela estava assim já com asma crônica, um bronquite crônico, né? E daí depois, como ela estava prestes a aposentar, né? Ela disse: Rose, faça um concurso da prefeitura para você ser professora, você leva jeito. Ela falou. Imagine eu com 12 anos, Uhum. eu faço aniversário em dezembro. Eu fiz o concurso com 12 ainda, em novembro. Fiz o concurso. E eu estava, acho que na 7ª, 8ª série. Daí fiz o concurso e fui aprovada. Fui aprovada A no mãe fez um concurso. concurso público com 12 anos e foi aprovada. 12 anos, aprovada. Eu fui a única pessoa de 12 anos ali. Todas as pessoas eram maior de idade. Todas as pessoas de 18, as outras professoras, porque era um concurso municipal, público. Uhum. E daí eu não fui aprovada entre os primeiros lugares, acho que fui a 8ª, 7º lugar, por aí, né, de aprovação, na lista que eu vi lá de aprovados. Então, nem Não, imaginava, mas não. mas na época já tinha alguma lei sobre menor de idade trabalhando? Não Não tinha? tinha nada que protegia menor de jeito nenhum. Menores, se fosse trabalhar, não tinha menor aprendiz, nem nada. Não tinha nada que Que ano era fosse isso? Era fim dos né? anos 70? Era fim dos anos 70? Era 73, 72, por aí. Era mais ou menos isso, Foi o, 73, foi o 70. Getúlio Vargas que fez um rebuliço nas leis trabalhistas, não foi? Mas eu não tenho conhecimento, não sei o que ele mudou. Talvez ele mudou depois, e talvez a prefeitura, foi uma norma da própria prefeitura aceitar, porque não tinha tantas concorrentes, não tinha tanto para preencher o quadro que eles precisavam. Uhum. E minha mãe tinha. Aí aceitaram. Aceitaram, né? Colocaram eu ali com 12 aninhos como uma pessoa normal de 18, fazendo um concurso, fui aprovada. Daí já fiz toda a minha inscrição, fiz carteira de trabalho e no ano seguinte, em fevereiro, comecei a trabalhar. Eu lembro né? que um pai de aluno ali no Lessavan, da Amanda Gueno, ele foi aluno da mãe? Foi a mãe dela, da Amanda. Ela foi minha aluna, daí teve outros alunos Mas ali que lembra dos estudaram. alunos? Tipo, teve algum contato posterior? Tenho contato com eles, sim. Às vezes eu vejo eles, né? Não todos, mas um ou outro. Tem um aluno meu que é meu vizinho aqui, que ele tem um comércio, ele faz placas de publicidade e tal, ele chama-se Nivaldo. Daí tem a Eliana, que é a prima dele. Então eu tenho sempre contato. É engraçado que os alunos da mãe têm a mesma idade da mãe, quase, então. Quase a mesma idade. Você vê que interessante, eu com 12 anos e eles ali com que 7, 8 anos, por aí, né? Uhum. Então era, porque eu dei aula para 3º e 4º ano, eram classes germinadas, porque tinha poucos alunos. Então eu tinha que ensinar 3º ano e para o 4º ano, que hoje é ensino fundamental, na época eles chamavam ensino primário. Sim. Mas conversamos bastante aqui, né? Pois foi legal. Deixa deu eu ver. Tem mais algumas coisinhas aqui. A mãe falou que tinha uma lembrança de 1 ano e meio, era aquela que a mãe se machucou do prego no olho. Eu acho que ficou a lembrança muito forte porque foi um susto e um machucado, muito choro e a alegria de eu ter ganhado o brinquedo também. O meu tinha o rolo ali
A mãe falou de feita de um lata. acidente de bicicleta. Ah, eu tive, me acidentava com tudo, nas Caiu de bicicleta. muletas, com a bicicleta, era uma bicicletinha pequena de uma vizinha, nós não tínhamos, nessa época eu era pequena a bicicleta, e daí eu comecei a andar com aquela bicicletinha numa descida bem íngreme, né, e daí ela passou dentro de um buraquinho, daí ela deu aquele pinote, sabe, e Aham. me jogou, e o, como é que chama, guidão da bicicleta entrou dentro do meu estômago, foi bem dolorido, nossa, que dor insuportável, né, e daí caí, bati a cabeça, tal, era bicicleta pequena, tipo triciclo, Uhum. eu tinha duas, eu brincava muito com elas, que era nessa casa, era Eliane e Ivone, e o pai delas era seu Inácio Torques. Elas eram um pouco parentes minhas pelo lado da mãe delas que falecera, que ela tinha falecido nessa época e deixou os filhos tudo criancinha, ela faleceu do coração, né? E o Aham. seu Inácio era portador de hanseníase, que Lepra. é, e ele, assim, Acho que a como mãe na, tinha comentado mesmo de um vizinho que era leproso. E daí, como que ficou com os filhos? Não pôde cuidar dos filhos? ele ficou com os filhos, a mulher morreu, ele ficou com os filhos, e eu ia brincar com eles lá, e eu gostava muito do seu Inácio, ele tinha uma aparência, assim, bem complicada, né, por ele não ter nariz, não ter orelha, né, Não, não então ele, tinha os ele dedos, curou da lepra. ele tratava, sabe, mas ele nunca, quando eu estava na casa, ele dizia, não chega perto de mim, às vezes eu era criancinha, queria até no colo dele, porque eu Aham. gostava, não, ele dizia, não, vá longe, então ele tinha tanto medo que eu pegasse, As filhas mas dele, então, não chegaram a pegar também. viveram a vida toda, enquanto o pai estava em casa, em tratamento, sempre com tratamento, Não, elas, e elas não. elas sempre com tratamento, Ah, mas eu, gente, nunca peguei, delas nem do pai delas, nunca peguei hum, essa doença, mas eu convivi um longo tempo, eu ia brincar toda semana com elas, aham. as matas também conosco, e todos os filhos viviam abaixo de tratamento, elas tinham um tratamento anual, daí comprimidos e Tratamento tal. de prevenção ou elas estavam mesmo com a lepra? Eu acho que elas pegaram também. Daí, Aham. só que como pegou antes, as meninas, tinha acho que 3 meninas e tinha 4 meninos de filhos. E a mãe morreu, que eu te falei ali, que é ataque cardíaco, tal, logo que Uhum. ganhou a última bebê. E ele ficou cuidando das crianças. E eles viviam numa pobreza muito grande. Daí, esse seu Alderico, que é a prima do pai, também ajudava eles. Uhum. Ajudava no comércio, era parente deles, irmão da esposa dele falecida, então ajudava muito. E eles viviam muito de caça, então a pobreza era tão grande que o seu Inácio e os meninos maiores saíam caçar. Então eles caçavam tatu, caçavam lagarto e comiam. Aham. Caçavam, saíam à noite caçar rã. Então a carne que eles comiam era da caça. Eles tinham galinhazinha tal, Ele mas eles ele pegou lepra disso? Porque o tatu, ele causa lepra. não sabia, É, quem, é, não sabia. tem uma grande probabilidade de pegar lepras de tatu. Olha, não tinha conhecimento. Ele tinha um amigo que chamava Ângelo e ele ia jogar muito baralho com esse amigo, e o amigo tinha. Eles acham que ele pegou do amigo. Hum. O amigo não tinha nariz, a boca também toda defeituosa, não tinha dedos nem na mão nem no pé, né? E daí ele ia jogar baralho, e daí dessa época em diante que o seu Inácio apareceu com a lepra, Uhum. né? E viu, talvez não tratou, e começou a perder, assim, as partes do corpo. Então, foi bem cruel. E eu lembro que ele caçava essas coisas, e quando eu estava brincando, eles diziam para mim assim, ó, fique para almoçar ou para jantar conosco, hoje vai ter lagarto, A mãe já né? experimentou esses bichos? E todos os bichos É? que ele caçava. Daí eles diziam, hoje vai ter rã, né? Daí eu comia rã com eles. Hoje vai ter tatu. Daí um dia cobra d'água. Eles pegavam cobra d'água, que é uma cobra diferente. Uhum. Daí também pegavam ela e comiam a cobra.
Tinha outros bichinhos também, o lagarto, eram muitos bichos. Então, aqueles bichos, animaizinhos exóticos, eu comi praticamente todos. Então, era bem É, com eles. a mãe tinha galinha, pato, gato. A mãe tinha cachorro? O meu pai tinha um cachorro, sabe? Ele tinha um cachorro, era mico, sabe? Aquele cachorro. Era um preto, mico, mas ele era muito bravo, não dava para brincar com ele. Até a minha mãe pedia para. Deixa eu dar uma andadinha aqui. A minha mãe pedia para não chegar perto do mico, ela tinha medo. O mico era muito bravo, ele atacava, às vezes, algumas pessoas, ele fugia da corrente, sabe? Mas Ele ele era era muito bravo. acostumado com a mãe, com os irmãos ou não? Ele não latia para mim, ele era manso assim para mim, mas a minha mãe não deixava chegar perto assim, porque temia que ele me atacasse, sabe? E meus irmãos também, eles diziam, não chega perto do mico, né? E, geralmente era meu pai e minha mãe que ia alimentar ele, sabe? Porque ele era perigoso porque ele já tinha atacado pessoas, fugido da corrente e atacado, ele era muito bravo. Daí, não sei, de repente o mico, de um tempo passou, tal, eu cresci um pouco mais, ele desapareceu. Depois que ele mordeu uma amiga da tia Rosinha, filha do seu Inácio. Ah, Daí ele mordeu e tirou um pedaço da boca da Regina. eita. Tirou um pedaço. Daí ela teve que fazer cirurgia plástica, tal. Foi bem complicado. Meu pai teve que levar lá no médico, cuidar, né? Porque o cachorro tinha escapado da corrente, né? Uhum. Então, cruel. Então esse mico era um cachorro assim bem. Quantos anos que a mãe bem tinha quando ele sumiu? Quando ele mordeu Eu a acho menina? que a neve foi em 1970, Aham. eu tinha 10 aninhos, foi nessa época, um pouquinho antes da neve, que o cachorro, meu pai deu um jeito nele, não, porque ele estava prejudicando muito a família e ele estava sendo perigoso. Nunca vi um cachorro tão bravo como ele era. Uhum. Se existia. Naquela época não tinha ladrão, nada lá na região, né? Era um local muito sossegado, mas se entrasse um ladrão lá, ele devorava o ladrão. É, a Ah, mãe falou que brincava no telhado da casa? tá. Essa era mais uma brincadeira que o tio Mirim inventava. Ele tinha uma imaginação que ele tirava dos filmes e tal. Ele era o capitão, daí a gente subia no sótão da casa, né? Ele pegava canos, assim, cano de PVC, né? E Aham. ele fazia cada um tinha o seu pedaço de cano. Ele cortava, era a nossa luneta, o nosso telescópio, sei lá o que lá, né? Então, para olhar, então aquilo ali. Depois, alguns ele fazia uma atadura pro olho para ser o pirata, né? Daí ele Aham. arranjava um chapéu, ele caracterizava cada um para participar de todo o cenário, né? E daí a gente subia o telhado, né? Isso eu lembro uma vez, mas tinha outras ocasiões também, e subimos pelo telhado, e daí ele dizia assim, eu sou capitão não sei o que lá, né? Capitão Gancho, alguma coisa assim. E daí, tal, todos para o convés, daí o convés era o telhado, né? Daí Ah, subia, a janela subia, e daí circulava a casa. Imagine o perigo, no era aquela sótão, casa de madeira que afundou alto. com a explosão. É, Aham. exatamente. E daí, imagina que aquele telhado alto lá, eu resvalasse daquilo ali, morria. Aham. Morria mesmo, muito alto. E o tio Mirinho também, qualquer um que caísse, e a gente circulava naquele telhado, assim, como se fosse um macaquinho ali, sabe? Fazendo as estripolias, ou como se fosse imortal, né? Como se Aham. fosse imortal. Era brincadeiras tenebrosas que olha, não dá para as crianças nem pensar numa coisa dessa. Eu tô dando um mau exemplo aqui. É, Mau exemplo. Mas a criançada de hoje está tudo grudado aí no videogame, estão tudo grudado no celular ali, né, apagados da vida, eles não né? conseguem subir no telhado aqui. Ah. Não consegue. Então, a mãe falou que estudou em Curitiba. Com quantos anos que a mãe ia para Curitiba? Eu comecei aí com 10 aninhos. Com 10 anos comecei aí que eu fui pro quinto ano na época, um colégio chamado Cabral, que era no Cabral. Gostava muito de ir lá. E daí tinha um transporte escolar que era da Embrapa, era gratuito. Eu tinha que descer até a Embrapa a pé para daí pegar o transporte escolar ali.
né? Então era um pouquinho sacrificado, mas eu e o tio Luiz íamos nessa época, e daí estudávamos lá no Cabral. Eu estava no Cabral e o tio Luiz no colégio perto, que era Loureiro Fernandes. Daí, quando fazia o 5º e o 6º ano no Cabral, passava no 7º para o Loureiro Fernandes, que é do lado, era do lado onde tinha o presídio do AU, do lado do presídio do AU. Inclusive, deixa eu contar uma aventura rápida aqui, porque o tempo já esgotou. Uma aventura rápida, quando eu ia para o colégio, às vezes não tinha aula, que professores faltavam, e daí a gente era dispensado, mas eu tinha que esperar até o meu transporte, às vezes 2 horas de espera, para o transporte vir. E eu tinha uma amiga que era filha do carcereiro do AU. Ela tinha paralisia infantil, ela usava muleta e tal, e daí ela via que eu ficava sozinha esperando lá, até dar meu horário para ir no transporte escolar. Daí ela disse, vamos lá em casa. Ela disse, vamos lá em casa um pouquinho, eu moro atrás do presídio. E era dentro do presídio que ela morava. Dentro do presídio. Quando eu entrava dentro do presídio, até me dava um frio na barriga, porque daí eu tinha que atravessar todas aquelas galerias de presos, né, na lateral, assim, não por dentro onde os presos estavam. E alguns presos estavam plantando ali, amarrados com uma bola, né, acorrentados com uma bola no pé. Então eu tinha muito medo, daí entrava, daí ela disse, não se preocupe, que aqui é bem tranquilo, tudo bem vigiado, ela dizia, ninguém escapa, tem o policiamento e tal, e o pai dela era um carcereiro. Daí eu ia na casa dela, daí ela me servia um lanchinho, a gente conversava tal. O que o pai dela tinha feito, será? Não, o pai dela era carcereiro. Na verdade, ele era carcereiro. Carcereiro. Então ele tinha uma casinha nos fundos do presídio da U. A casinha dele era nos fundos. E o pai dela ajudava a cuidar dos presos, né? E daí eu ia às vezes na casa dela, mas eu não gostava muito. Eu me sentia mal de entrar lá. Daí, quando faltava professor, quando eu esperava no ponto do ônibus, eu tinha que esperar no ponto próximo ao Hospital São Lucas. E às vezes eu ficava esperando 1 hora, 2 horas, até meu transporte vir. Daí minhas amiguinhas também que estavam esperando, elas diziam, vamos brincar dentro do Hospital São Lucas? Eu pensava, como brincar dentro do hospital? Daí elas faziam aposta. Vamos ver quem consegue atravessar o hospital inteiro, porque ele dava de uma quadra, saía na outra quadra, sem ninguém ver. Então passava aquela galeria correndo pelos corredores. E eu era uma dessas. Passava correndo pelos corredores do hospital, ia passando. Atravessava para o outro lado. Ainda tem esse hospital? Tem, São Lucas. Tem essa escola Cabral? Esse colégio Cabral tem ainda? Não, para... É uma lanchonete Carina. E daí eu atravessava esse hospital, né? As minhas coleguinhas, já não eram mais 2, né? Atravessávamos inteirinho e brincavam. Vamos ver quem consegue atravessar antes. Ia correndinho, se abaixando, sabe? Ninguém via, gente. Às vezes, se alguém via, tal, percebia que estava correndo, nem corria atrás, né? Então a gente fez essa arte aí umas 2 ou 3 vezes. E daí uma vez, a mais terrível, as minhas amigas, diz assim, quem conseguir no necrotério entrar e erguer um lençol lá e ver o morto, vai ganhar não sei o quê, né? Vai ganhar um doce, alguma coisa. Atravessar ali, daí a gente sabia onde era o necrotério, onde estavam os mortos ali, né? Tinha que levantar a cobertinha do morto e olhar, né? E a outra pessoa estava esperando para ver se a pessoa cumpriu mesmo ali para ganhar o prêmio, né? Daí outra que nós fazíamos, que eu tinha que esperar meu transporte quando faltava professor, então essa arte aí é do São Lucas. Daí era ir no Mercado Real, e daí no Mercado Real, sabe que eles distribuem alguma amostrinha grátis, às vezes de iogurte, às vezes é a novidade que tem no mercado. Eu e minhas amigas entrávamos na fila para ganhar a prova do iogurte, ou um docinho, ou qualquer outra coisa, entrávamos umas 10 vezes na fila. Saía de lá alimentado.
Você vê só, Tá bom. entrávamos. A mãe É. mencionou a Embrapa. Quando que o vô começou a trabalhar na Embrapa? Eu acho que foi no ano de 72, mais ou menos, após a neve, que meu pai perdeu toda a plantação dele e tal, ele começou a trabalhar na Embrapa. Antes disso, ele só trabalhava em casa ali, plantando? Estava na lavoura, só Aham. cuidando e vendendo frutas e, sabe, lutando para... Até uma coisa, uma peculiaridade, algo bem interessante sobre o caqui que eu te falei, que ficou lá para trás, Aham. mas eu vou falar rapidinho. O caqui, ele aprendeu com um japonês que foi comprar o caqui dele. Ele aprendeu uma técnica do Japão. Ele foi o primeiro a implantar essa técnica no Brasil, de curtir o caqui. O japonês falou para ele era do Japão mesmo, e daí falou: olha, você pode tirar a parte amarra do caqui curtindo o caqui. Daí explicou para ele colocar um pouquinho de álcool na tampinha do caqui e abafar com papel e tal por 3, 4 dias, o caqui não ficava mais amarra. E foi meu pai que começou com essa técnica Que legal. de tirar aquela parte amarra do caqui. Daí meu pai começou a vender muito mais e tal, porque daí tem aqueles caquis que não são café, que a gente chamava, né? Que são os caquis que tem que esperar eles ficarem bem molinhos para comer. Dava para comer sem ele amolecer. Daí é uma técnica bem bacana, bem legal. Então, ó, crianças que vão ver esse vídeo aí, muitas das artes que a vovó fez aqui Não recomendo. não são para menores de 18 anos, sabe? Não é aconselhável, são muito perigosos, nem para os maiores de 18 anos também, tá bom? É bom que saibam bem certinho sobre essa questão aí, é desaconselhável. A vovó fez essas coisas, sapecas aí, né? Mas quase que se acidentava e se matava. Mas então tá bom. Obrigado pela conversa, mãe. Beijo, filho. A gente continua na próxima. Boa noite, durma bem. Boa noite. Tchau, tchau. Como que tá a posição? Não, tá tudo beleza. Tudo beleza? Vai ter que ficar em pezinho de castigo? No banquinho aqui. Daí tem carne no meu dente? Estão comendo? Não. Tá Não. tudo certo. Tava jantando já. Deu? Acho que tá bom. Ajeitar a cadeia. Eu vou parecer internacional, né? Ai, Internacional. olha só. Não é que chique.